Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais precisamente sobre a invisibilidade do mundo espiritual e dos espíritos. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então vamos à matéria. Por que não vemos os espíritos? Em primeiro lugar, porque no mundo físico estamos em uma dimensão diferente, embora paralela ao mundo espiritual e existindo no mesmo espaço, embora em frequência e vibração diferente. Nem mesmo os espíritos conseguem ver todos os outros espíritos ao seu redor, devido às faixas de vibrações diferentes. Mesmo estando na mesma dimensão, os espíritos não conseguem ver ou acessar outros espíritos com uma frequência e vibração superior à sua. Os espíritos só podem ver e perceber outros espíritos que estejam na mesma frequência que ele e os que estão em uma frequência mais baixa que a sua. O mesmo acontece com uma pessoa com clarividência. No entanto, os espíritos em nível superior podem permitir que sejam vistos, ao propositalmente e controladamente diminuir a sua frequência e densidade, para serem vistos por outros espíritos em frequência inferior à sua. Então, em caso de necessidade, os espíritos que estão em um nível superior podem aumentar a sua densidade, baixando a sua frequência, e assim podem ser vistos por outros espíritos e até mesmo ser vistos por nós que estamos encarnados. Podemos também ver espíritos durante o sono, ou quando estamos sonolentos, quando os laços entre o corpo e espírito estão mais relaxados. Assim, podemos ver o mundo espiritual com os olhos da alma. Tanto é verdade que nas aparições de espíritos podemos continuar a vê-los, mesmo que fecharmos os olhos, pois não os vemos com os olhos físicos. Então nós temos a impressão de que estamos vendo um espírito com os olhos físicos, mas não é, nós vemos com os olhos da nossa alma, do nosso espírito. Tanto é que se fecharmos os olhos, continuaremos a vê-los. No entanto, quando os vemos, eles normalmente desaparecem, pois com o susto quebramos a conexão e alteramos a nossa frequência. Quando eles propositalmente querem se tornar visíveis para nós, tudo bem. Mas quando nós os vimos e eles não estão preparados para isso, eles também se assustam. É interessante isso. Quando vemos espíritos, nos assustamos, assim como eles se assustam quando percebem que são vistos, pois não estão acostumados com isso. As pessoas clarividentes, quando veem um espírito, eles não se assustam. Por quê? Porque estão acostumados a isso, muitas vezes desde crianças. Então eles não se assustam. Da mesma forma, os espíritos também não estão acostumados a nos ver. Aliás, não estão acostumados que os vejamos. Então, quando eles percebem, e eles percebem na hora que foram vistos, eles se assustam e normalmente fogem. Principalmente se eles estiverem obsediando alguma pessoa conhecida, então eles não querem ser pegos, né, como se diz, com a boca na botija, então eles fogem. Os espíritos estão por todo lado. Eles atravessam as paredes físicas com a maior naturalidade. Agora vamos imaginar ver espíritos dentro do banheiro ou na hora do sexo, por exemplo. Imagine você dirigindo e ver um espírito passando na frente do carro. Provavelmente isso causaria um acidente. Imagine você vendo em um restaurante espíritos maltrapilhos, loucos ou doentes, perambulando ou acompanhando as pessoas. Você naturalmente perderia o apetite e sairia dali. Imagine você em um bar vendo os espíritos viciados em álcool, com uma aparência horrível, vampirizando as pessoas. Você perderia a alegria de estar com seus amigos
ou namorada. São inúmeros os inconvenientes, né, que teríamos se pudéssemos ver os espíritos. Por quê? Porque estamos no umbral, estamos numa região muito densa. Quando passarmos para um mundo mais elevado, essas visões serão mais constantes, né? Porque você não verá essas coisas, esses espíritos, né, em baixa frequência, em estado lastimável. Imagine você em seu quarto querendo dormir, com espíritos te olhando e perambulando pelo quarto. Imagine ver espíritos negativos acompanhando seus entes queridos sem poder fazer quase nada. Tem espíritos que não estão acostumados a serem vistos por encarnados e não gostam quando, por exemplo, os vemos obsediando ou assediando um encarnado. Eles adoram a sua invisibilidade, que dá a eles uma vantagem sobre nós, e que não percebemos sua atuação, principalmente em caso de vingança ou assédios por vícios. Assim, odeiam quando são vistos e podem ficar com raiva e nos atacar espiritualmente, causando um choque energético. Eles ficam nervosos quando são pegos assim, quando são vistos, sem que queiram. Outra coisa, alguns espíritos, percebendo que podem ser vistos, podem querer mandar recados ou pedir favores. Então nós seríamos constantemente assediados. Esta situação foi explorada nas cenas do filme Ghost. Deus é perfeito. A nossa cegueira quanto aos espíritos e seu mundo tem o propósito de nos proteger e garantir que não sejamos assediados e incomodados pelos espíritos o tempo todo e de forma direta. Mas com a invisibilidade, os espíritos não têm mais liberdade para nos assediar? Sim, eles têm mais liberdade. Mas esse assédio só é feito por espíritos de baixa frequência. Assim, eles só nos acessam se baixarmos a nossa vibração ao nível deles. E mais, nossos espíritos protetores e nossos mentores, que nos orientam, também são invisíveis a eles, o que também lhes dá vantagens. Assim como eles são invisíveis, os obsidiadores são invisíveis a nós, nossos espíritos protetores que estão numa faixa mais elevada também são invisíveis a eles. E isso contrabalanceia, né? Então, vantagem por vantagem. O intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual é regido por leis universais perfeitas, que não podem ser quebradas, pois foram feitas por Deus. Tanto o esquecimento das vidas passadas durante a encarnação, quanto a cegueira do corpo físico, quanto ao mundo espiritual, são necessários para a nossa vida física, para a nossa saúde mental e para a nossa evolução. Existem pessoas com a capacidade de enxergar espíritos. Isso se chama clarividência. No entanto, muitas dessas pessoas veem espíritos desde crianças e para elas isso é normal. E a espiritualidade as prepara para isso. Se não educada, esta faculdade se torna uma maldição. Outras desenvolveram essa faculdade com o tempo e também estão preparadas para isso. Para ver espíritos é preciso um certo preparo, inclusive emocional. Caso contrário, essa faculdade pode acarretar muitos problemas e muitos transtornos, inclusive social, familiar e mental. O filme Sexto Sentido aborda um pouco deste problema. Pode não parecer, mas nada é por acaso. Tudo o que acontece tem uma causa, um motivo e um propósito. Em um mundo mais adiantado, a clarividência será tão comum como a visão física, pois as pessoas terão preparo para lidar com a visão do mundo espiritual. No entanto, a visão plena da outra dimensão somente teremos na condição de espíritos. O controle de Deus sobre tudo o que acontece
em sua criação é absoluto. Nada acontece sem que ele permita, e que não seja para o nosso bem e para o equilíbrio universal. A outra forma também de você entrar em contato com o Espírito, de vê-los, interagir com eles, é através da saída do corpo consciente, ou seja, da viagem astral. Nós saímos do corpo todo dia. Aliás, toda noite, quando dormimos, nós saímos do corpo. Só que o nosso cérebro, quando o espírito retorna, o nosso cérebro físico não consegue processar o que aconteceu do outro lado. Né? Porque não foi uma experiência dele, foi uma experiência extracorpórea. Então, quando o espírito volta, normalmente essas experiências são esquecidas ou truncadas, né? O cérebro, como ele não consegue compreender exatamente a realidade, como aconteceu, então ele fantasia, né? Então, se você viu uma pessoa traiçoeira, por exemplo, né? O cérebro processa isso como se você tivesse visto uma cobra, por exemplo, né? E tentando te atacar ou te espreitando, mais ou menos isso. Então, ficamos por aqui, por hoje. Agradeço a todos vocês a participação no nosso canal e pedimos que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos dê saúde física, mental e emocional e nos dê mais prosperidade, equilíbrio e tolerância para com os nossos próprios erros e com os erros do próximo. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.